Queridos irmãos, quero fazer uma leitura com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu não quero escolher assim um versículo específico, mas eu vou dizendo aos irmãos quais nós vamos ler. Aqui no capítulo 11, versículo 14, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Veio que as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul. E outros, tentando a Jesus, pediam dele um sinal do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava na mente dele, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa contra sua casa cairá. Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. Agora, você vai lá para o versículo 24, Jesus fala assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Visto que aumentava as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. 37. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Aí, 45. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor ofende também a nós. Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarrega os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Aí, no 12, verso 1 diz: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Certo? Aí no 4: digo a vocês, meus amigos, não temam que mata o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. No 8: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. No 13, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? A seguir, 22. A seguir, Jesus dirigiu-se a seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Aí ele diz, em 31, busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. E aí ele fala aqui, no verso 35, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. 41, então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aí no versículo 54, Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem distinguir
discernir esta época? E aí ele fala, 58, quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho. Para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Deixe sentar. Evitei ler, obviamente, 2 capítulos, por causa do nosso tempo, mas coloquei alguns versículos em destaque aqui para os irmãos perceberem como é que Cristo falava com as pessoas que rejeitavam o Evangelho. Nós temos hoje uma ideia errada sobre a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas dizem assim, não, Jesus sempre foi amor. Está certa essa frase, Jesus sempre foi amor. Agora tem duas coisas nessa frase que nós precisamos avaliar. Primeiro, o que é amor? Amor é deixar de falar a verdade? Amor é você falar só o que as pessoas querem ouvir? Isso é amor? Não, o verdadeiro amor fala a verdade. Ainda que ele fale com um jeitinho, com carinho, mas ele fala a verdade. Você não pode enganar uma pessoa e dizer que ama. Segunda coisa sobre o amor é que o amor, ele deve ser definido dentro dos padrões da Bíblia, dentro dos padrões da palavra de Deus, e não segundo os padrões do mundo. Para o mundo, amar é você ser frouxo. Isso é amor. Quando você é molenga, você é frouxo, aí ele fala, não, fulano ama, é amoroso. Mas se a pessoa é uma pessoa convicta, que tem o seu pé no chão e confiança na palavra, aí esse cara é orgulhoso, é arrogante, é isso e aquilo. Isso é amor? Então, estas coisas precisam ser definidas. Não tem nada errado em dizer que Jesus é amor. Ele é mesmo. Agora, não o amor segundo o mundo, não. Mas o amor segundo o próprio Deus, segundo a própria palavra de Deus. Este é um conceito errado que as pessoas têm. E o que eu quero dizer para os irmãos é que Jesus, de modo nenhum, deixava de falar aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Não sei se os irmãos repararam, mas dentro desse texto que nós lemos aqui, no capítulo 11 e 12, aconteceram vários episódios, várias coisas aconteceram entre Jesus e os seus opositores. E Jesus Cristo dava respostas duras para eles. Não é? Você vê, Jesus falando dos fariseus, aí de repente o intérprete da lei falou, Senhor, mas dizendo essas coisas o Senhor ofende a nós também. Aí Jesus falou, mas ai de vós também. Jesus, você acha que Jesus falou assim, não gente, desculpa, eu não estou falando de vocês, estou falando só dos fariseus. Não, Jesus falou, está ofendendo vocês? Mas vocês também. Ai de vocês também. Eu nem estava lembrando, mas agora você me lembrou. Eu vou falar agora para você. Está vendo? Esse Jesus o mundo conhece? Não. Porque nenhum pregador aponta esse Jesus para o mundo. Porque eles têm medo de falar desse Jesus, o verdadeiro é esse. E as pessoas, eu não quero então Jesus, se ele é bravo assim, eu não quero ele. Quem vai perder? É Jesus? Jesus vai perder com isso? Jesus vai ficar sofrendo na cruz lá no céu agora? Ai Deus, meu Pai, me dá uma cruz agora porque fulano não me quer. Jesus vai fazer isso? Quem é que está perdendo? Pois é. Então vamos rapidamente, que não temos tempo hoje. Em primeiro lugar, Jesus Cristo fala para uma geração que rejeita o Evangelho, que ela será mais dominada pelos demônios. Certo? Vamos novamente, vou repetir. Como é que Cristo falava com uma geração, com as pessoas que rejeitavam o Evangelho? Jesus dizia para as pessoas que rejeitavam o Evangelho que a sua geração seria mais dominada pelos demônios. Versículos 24 a 26 do capítulo 11, nós já lemos isso. O que aconteceu? Jesus expulsou um demônio, o cara era mudo, né? Aí começou o cara a falar. As multidões se maravilharam. Mas os intérpretes da lei, os fariseus, os acusadores, disseram para ele, não, ele faz isso, mas é porque ele tem um demônio nele também. Está entendendo? Agora veja, irmãos, toda vez que o Evangelho chega em um lugar que ainda não havia chegado, ali naquele lugar existem forças opressoras malignas. Pergunte aos missionários. Missionários que foram para vários lugares do mundo, eles foram para esses lugares onde no Evangelho não havia chegado. E quando eles chegam lá, demônios se manifestam, são expulsos, enfermidades são curadas a olho nu, imediatamente, não é no outro dia, não é na hora.
as enfermidades começam a ser curadas, certo? Ser expulsas, e as pessoas começam a se converter. Mas depois que o evangelho é implantado, o reino de Deus chega, existe uma grande responsabilidade sobre aquela sociedade, porque agora Deus vai cobrar desta sociedade que resposta ela vai dar ao evangelho. Tem pessoas que dizem assim, eu só vou na igreja se ela tiver milagres. Deus está dizendo para você nesta noite, os milagres eles são apenas alguns sinais que são dados no início, porque depois que o evangelho implanta o reino de Deus num lugar, Deus quer saber se você vai obedecer a palavra dele. É isto que Deus quer saber. Não é que você corra atrás de milagre, não. Quem corre atrás de milagre não corre atrás do céu. Essa é a verdade. Os milagres acontecem e Deus está ali confirmando quando o lugar não é ainda um lugar dominado pelo evangelho, é dominado pelo diabo. Então o evangelho chega para quê? Para expulsar o diabo, para fazer o reino de Satanás entrar em colapso. É isso que o evangelho faz. E os milagres realmente acontecem. Mas depois o evangelho se instala, Deus não quer saber se você quer ver milagre, Deus quer saber se você obedece a palavra dele. É isso que ele fala. Então esta responsabilidade pesa sobre esta geração, não somente no dia do juízo, mas na própria geração, nas próximas. Jesus operou libertação pelo poder de Deus sobre a sua geração. Veja bem, quando Jesus esteve aqui no século I, no ano 28, 26, Jesus Cristo fez milagres sobre esta terra, na terra de Israel, Jerusalém, Galiléia, aquelas regiões ali. Mas a geração de Jesus endureceu o seu coração contra o próprio Filho de Deus e acabaram crucificando ao Filho de Deus. Qual o resultado disso? No ano 70, Israel foi destruído pelo Império Romano. Jerusalém foi acabada, foi destruída pelo Império Romano. Mas Jesus avisou sobre isso. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesus fala, esse templo aqui em Jerusalém não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus avisou para eles que isso ia acontecer, por quê? Porque rejeitaram o Filho de Deus. Não adianta, irmãos. As pessoas sabem, por que Deus não deixa nós em paz? Que nós não precisamos nem aceitar o Filho dele, nem rejeitar. A questão é que ninguém está em paz. Todo mundo não está em paz. Essa é a questão. Nós já nascemos em guerra. E esta guerra não é só contra uns contra os outros, porque isso existe mesmo. As pessoas criticam as guerras, não é isso? As nações, em vez de fazer paz, não é isso que todo mundo fala? Mas e dentro de casa, como é que você é com seu marido? Dentro de casa, como é que você é com sua esposa? Não é guerra, não? Dentro de casa, como é que somos com nossos filhos? Não é guerra também? As nações, quando fazem guerra, é só uma amplidão daquilo que já acontece dentro de casa. O que acontece em casa vai para a sociedade. O que acontece na sociedade é refletido na política do país. E o que é refletido na política do país resulta nas guerras do mundo. É só uma lente de aumento, porque o ser humano é o mesmo. Por isso, paz só com Deus. Então, veja que Jesus avisou, falou, Jerusalém, você que mata os profetas, quantas vezes eu quis agasalhar teus filhos, né? Como a ave mãe faz com os seus filhotes, mas vocês não quiseram. Vai chegar o dia que você sofrerá, não ficará pedra sobre pedra, porque você não conheceu a oportunidade da tua visitação. O Filho de Deus esteve entre vocês e vocês não conheceram isso. Está pensando que hoje é diferente, irmãos? Eu não estou falando de todas as igrejas, mas as verdadeiras igrejas estão aí, pregando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Estão as pessoas aí perdendo a oportunidade. Estão perdendo a oportunidade da visitação. Um dia não existirá isso aqui mais. Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque um dia não vai mais poder achar o Senhor. Invocai enquanto está perto, porque um dia ele não vai estar mais perto. Eu sempre digo às pessoas, você rejeitar a Cristo é uma coisa, não tem muito problema não, mas o dia que ele te rejeitar, aí o seu problema começa e não terminará mais. Porque enquanto você rejeita, ele pode ir atrás de você, se ele quiser ele te convence e você vem. Mas e o dia que ele te rejeitar, quem vai convencer ele de querer você de novo? Quem? Então tome cuidado. Jesus está dizendo, uma geração que me rejeita, demônios aumentam sua posse sobre ela. Olha o versículo
26, do 11, né? Então o demônio vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Jesus está dizendo, quem me rejeita, abre as portas não só para o demônio que já existia nele, mas para outros 7 espíritos piores. E esta pessoa entra em colapso. Vocês já viram pessoas dizer assim? Rapaz, pessoas desviadas são as mais difíceis de voltar. Por que você acha? São muito mais espíritos malignos que estão oprimindo e prendendo ela, não permitindo que ela volte. É claro que se Deus tiver um plano, ela vai voltar. Porque nenhum demônio, o inferno inteiro não pode resistir ao poder de Deus. Mas quando Deus também quer entregar essas pessoas, Ele entrega, os demônios aprisionam e a situação dela se torna pior. Aí, sabe, vem uma mulher no meio da multidão e elogia Maria. Bem-aventurada aquela que te gerou, né, Senhor? Os peitos que te amamentaram. E Jesus olhou para ela e falou assim, você devia estar adorando a pessoa certa, mulher. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Tá? Tem nada de bem-aventurada é mamãezinha de fulano, não. Ela sim, ela guardou também a palavra de Deus e foi bem-aventurada. Ela fez a parte dela, mas e nós? É isso que Jesus queria dizer para aquela mulher. Tipo, minha mãe fez a parte dela. Ela guardou a palavra de Deus, mas e você? E é isso que ele pergunta para nós hoje. Nós temos ouvido a palavra de Deus e guardado? Se isto não acontecer, nós também seremos uma geração muito mais oprimida pelos demônios. Segundo lugar, Jesus fala que uma geração que rejeita ele é perversa e será julgada. Versículo 29 ao 32. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa. Imagina você. Por que você acha que as multidões aglomeravam em volta de Jesus? Porque ele pregava bonitinho? Era por isso que as multidões iam atrás dele? Elas iam por causa de milagres, irmãos. Igual hoje. Se falar que tem milagre não sei aonde, vão reunir na praça fazer milagre, até a aglomeração dá. Até o prefeito vai. Papelzinho de decreto na mão, esconde. Não. Vamos ver os milagres, depois nós vamos embora e faz outro decreto. Eu quero ver se essas multidões estavam indo atrás de Jesus por causa da palavra dele. Negativo, estavam indo por causa de milagres. Mas olha o que Jesus diz para elas. Aglomeravam-se as pessoas, disse Jesus, esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. Jesus deu mole para a multidão? Se fosse um pregador hoje, quando ele começar a falar, fazer sinais na praça e juntar a multidão, o que é que ele ia fazer? Ele ia fazer, Jesus ama todos vocês aí, não é isso que ele ia dizer? Jesus falou, vocês são perversos. Estão juntando aqui porque vocês estão atrás de sinal. Mas eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser um do profeta Jonas e da rainha de Sabá. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus começa a dizer para aquelas pessoas que Jonas e Salomão eram servos de Deus, né? Mas os ninivitas da época de Jonas e a rainha de Sabá eram incrédulos. Mas o que aconteceu com os ninivitas e com a rainha de Sabá? Eles se arrependeram com a pregação de Jonas e de Salomão. Salomão e a rainha de Sabá viveram 900 anos antes de Cristo, certo? No ano 900. E Jonas e os ninivitas é que viveram 800 anos antes de Cristo. De Jonas para Salomão tem 100 anos, é isso que eu quero dizer. Da rainha de Sabá para os ninivitas tem 100 anos de distância. Jesus está citando ali duas situações. A rainha de Sabá foi visitar Salomão e se arrependeu com a pregação dele. Os ninivitas, Jonas foi lá em Nínive, pregou para eles, eles se arrependeram e Deus salvou aqueles ninivitas. Mas agora, o Filho de Deus, o próprio, maior que Salomão e maior que Jonas, está no povo de Israel e o povo rejeita ele e crucifica. O que Jesus está dizendo? Vocês são uma geração perversa. Gente que vocês chamam de perversos, que são os ninivitas naquela época eram muito maus mesmo. Eles pegavam os seus prisioneiros de guerra e eles tinham a técnica de arrancar a
a pele da cabeça da pessoa, ela viva. Eles escalpavam as pessoas vivas. Eles empalavam as pessoas, eles penduravam, depois de tanta tortura, cortava a cabeça dessas pessoas, penduravam em estacas em toda a cidade, para apavorar todo mundo. Eram pessoas malvadas. E Jonas foi lá e falou assim: dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. O rei ficou sabendo, se humilhou, se arrependeu, rasgou suas vestes de rei, vestiu pano de saco e ordenou, fez um decreto. Esse é o decreto verdadeiro. Ele falou na toda a cidade, ele falou: todo mundo vai se arrepender e jejuar, porque o Deus de Jonas vai destruir a cidade. Até cavalo, cachorro, papagaio, vai ficar sem comer 3 dias. Todo mundo, vamos jejuar. Quem sabe o Deus de Jonas perdoa nós. E o Deus de Jonas perdoa eles. E essa geração de Jesus, em vez de se arrepender, foram lá e crucificaram o Filho de Deus. Jesus falou: vocês são perversos, vocês são piores do que aqueles que vocês dizem que são perversos. Estava falando hoje para o irmão Nelson, sua esposa, sua família, não existe salvação por bondade. Ai, fulano é bom, nunca fez mal para ninguém. Não existe um bom que mereça o céu, e não existe nenhum tão mal que Deus não possa perdoar. Entende isso? Salvação não é pelo bem que você faz, é somente pela fé no Filho de Deus, pela aceitação do Filho de Deus. Quem não aceita o Filho de Deus, igual essa geração não aceitou, para Deus é condenado. Não tem meio termo, não existe meio salvo, entendeu? Não existe meio salvo. Ah, fulano é meio salvo. Como é que é? Metade dele vai para o céu e a outra não? Não existe. E por não existir meio salvo, não existe também meia crença. Não existe. Eu acredito em Jesus, tá bom. Não. Jesus está dizendo que estas pessoas são piores do que os ninivitas da época de Jonas. Porque apesar das maldades que eles faziam, no dia que a palavra chegou, eles se arrependeram. Eles não tinham arrependido antes porque não conheciam a palavra. E por acaso Jonas pregou o evangelho lá, irmão? Jonas só falou uma frase: dentro de 40 dias a cidade será destruída. Só isso. E o rei falou: vamos nos arrepender, quem sabe o Deus dele não nos perdoa. E foram perdoados. E hoje? Vamos deixar a geração de Jesus para lá, porque já foram condenados. E hoje? Essa geração nossa, quando você fala desse Jesus, da Bíblia, não estou falando do Jesus que está na cabeça das pessoas, nos quadros do pintor, né? Acho que é Rafael, um dos pintores lá da Idade Média. Pintou um Jesus de olho azul, bonitão, cabelos castanhos. Todo mundo olha para ele e fala: nossa, que homem bonzinho. Ele é bom, mas qual que é seu conceito de bom? Esse é o problema. Eu não estou dizendo que Jesus é mau, porque ele não é, ele é bom mesmo. A questão é que as pessoas acham que gente boa é gente que não aplica o juízo. E Jesus vai aplicar o juízo. Imagina um assaltante que é assassino e estuprador. E ele faz esta maldade com crianças. Mata, estupra e mata. E na hora que ele for condenado, o juiz vai falar para ele assim: olha, eu te condeno à prisão perpétua. Por exemplo, se estivesse aqui no Brasil, né? Você está condenado à prisão perpétua. Ou a pena de morte, se estivesse aqui no Brasil. Aí ele ia falar o quê? Ah, seu juiz, o senhor é gente boa. O senhor é bom. O senhor não vai me condenar. Aí o juiz ia pensar e falar o quê? É verdade, eu sou uma pessoa boa mesmo. Vou te soltar? É isso? Ele ia dizer: é exatamente porque eu sou bom que eu vou te condenar. É exatamente porque eu sou bom. E as pessoas de hoje, elas pensam assim: Jesus é bom, ele é obrigado a salvar todo mundo. A pessoa vive do jeito que quer e Jesus é obrigado a salvar. Não. É justamente porque ele é bom que ele vai exercer o juízo reto dele. Senão ele não seria bom, ele seria injusto. Terceiro lugar, uma geração que rejeita o evangelho é hipócrita. Versículos 37 até os 52. Ao falar essas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu se admirou de uma coisa, né? Este homem não se lavou para comer. É igual hoje, depois desse negócio de pandemia, dos decretos dos prefeitos e governadores, se você não lavar as mãos, já tem gente ligando para a polícia.
fulano não lavou as mãos. Mas hoje é uma questão de saúde, ainda vale, né? Mas na época de Jesus não era por questões de saúde. Lavar as mãos naquela época representava um ritual demorado, um ritual, e não era por questões de saúde, mas sim por questões, segundo eles, de pureza, de santificação. O santo lava as mãos até os braços. O santo lava a mão 7 vezes até os braços. E cada uma dessas 7 vezes, ele lava e faz uma oração. Para todo mundo olhar e falar, nossa, que homem santo, antes de comer, olha o ritual que ele faz. Jesus não fez. Jesus já foi para a mesa comer. E o fariseu falou, mas esse homem não disse que é o mestre, que não sei o quê, por que ele come sem lavar a mão? E Jesus disse para ele, vocês, fariseus, vocês são hipócritas. Verso 39. Vocês limpam o exterior, vocês lavam a mão, mas o coração de vocês está cheio de maldade. Quem teria coragem de falar isso para o cara que convidou ele para jantar? Quem teria? O cara convida você para jantar e chega lá, você fala assim, você é um hipócrita, porque você se limpa por fora, mas está sujo por dentro. E Jesus desandou em cima dele, irmãos. Jesus falou mais coisas, vocês são tolos, verso 40, né? Verso 41, você deve dar como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo ficará limpo. Vocês, fariseus, dão dízimo das coisas pequenas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, vocês gostam de aparecer nas sinagogas, primeiras saudações nas praças. Não tem gente que é assim? Pastor que chega em todo lugar e quer ser reconhecido. Eu sou pastor fulano de tal. E daí? Ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer que todo mundo praticamente o adore. Jesus está condenando isso. Vocês gostam de primeiros lugares, de saudações. Ai de vocês, vocês são como sepulturas que ninguém está vendo, mas pisa sobre elas sem perceber. Uma geração que rejeita Cristo é hipócrita. Aí o intérprete da lei vira para Jesus e fala assim, ai Jesus, você falando essas coisas ofende a nós. E Jesus falou, ai de vocês também. Versículo 46, 47. Porque sobrecarrega os outros com fardos insuportáveis e vocês não querem nem tocar um dedo para ajudar. Já viu essas igrejas que colocam fardo pesado nas costas das pessoas e não ajuda? Irmão, é proibido você fazer isso, tá? Deus está com raiva de você por causa disso. Deus está te castigando por causa daquilo. E vai pondo peso. A pessoa não aguenta andar. E ela diz, ser crente é um fardo. E eles não estão lá para te ajudar, não. Irmão Nelson me contando aí sobre certas igrejas, que quando inclusive o pai dele faleceu, cadê? Quem foi da igreja lá visitar? Quem foi? Mesmo avisando. Quem foi lá chorar com os que choram, como diz a Bíblia? Não. Me contando, acho que de uma outra parente dele, não sei se é a mãe, né? Sua mãe, né? Nunca recebeu visita de pastor nem nada, mas todo mês tinha um comissário lá na casa dela, para pegar o quê? Né? Porque ela era fiel no dízimo, então todo mês tinha um lá para pegar. Agora para visitar a irmã doente, para orar por ela, cadê? Agora fardo pesado coloca sobre os ombros dos outros que eles não querem ajudar com um dedo. Jesus está dizendo, vocês são hipócritas também, mestres da lei. Olha o 49, Jesus fala, 47, né? Ai de vocês porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Então vocês testemunham e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificaram túmulos para eles. Não é? Então Jesus Cristo, aos 52, ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. O que Jesus está dizendo? Vocês eram obrigados a ensinar o povo a palavra de Deus, mas vocês nem ensinam e nem entram no reino de Deus. Vocês ficam na porta. Vocês não entram porque vocês vão para o inferno, mas também vocês não deixam os outros entrarem, porque vocês também não ensinam a verdade. Você acha que Deus não vai cobrar de muitos pastores, irmão, sobre isso? Tem pastores que sabem a verdade, mas não pregam. Eles não pregam. Jesus está dizendo isso, eles ficam na porta. Não vou ensinar, porque vai que essa pessoa sai da igreja. Irmãos, é melhor você falar a verdade, porque se a verdade não salvar, não vai ser a mentira que vai salvar, não.
Quem não quiser ficar no reino de Deus, quem não quiser entrar no reino de Deus, isso não é problema nosso, não é problema do pregador. Isso é entre a pessoa e Deus. A obrigação do pregador é falar a verdade, porque só ela salva. Se ele esconde a chave do reino, igual Jesus está falando que eles faziam aqui, os dois serão cobrados. Os que eles não deixaram entrar e eles que também não entraram, ficaram na porta lá impedindo. E não tem muitos que fazem isso? Pastores já disseram para mim, pastor Cleio, você não pode pregar essas coisas que você fala em sua igreja, não. É muito aberto isso daí. As pessoas não podem saber disso. Eu falei, mas tem alguma coisa que eu sei que elas não podem saber? Tem alguma coisa da chave do conhecimento que Deus me deu que eles não podem? Se essa chave é que abre a porta para o reino. Se eu esconder essa chave, serei cobrado, como diz aqui no versículo 52. Quarto lugar, uma geração que rejeita o evangelho perseguirá os fiéis. Olha o verso 1. Porque no final do 11, 53, 54, diz, quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. No fim das contas, eles estavam tramando a morte de Jesus, não é isso? Os irmãos sabem, vocês lêem o Evangelho, os Evangelhos, vocês vão ver que eles estavam tramando a morte de Jesus. Mas olha no capítulo 12 o que Jesus fala para os discípulos. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que Jesus está dizendo aqui? Eles se mostravam puros diante dos homens, mas quando confrontados, mostravam o que eram, perseguidores de Cristo e seus seguidores, além de assassinos. Por isso aqui Jesus diz no verso 2, que nada que estivesse encoberto ia permanecer assim, antes seria revelado, ou seja, essa aparência deles de santidade seria revelada em perseguição, quando eles fossem expostos. E estes homens foram expostos por Jesus. Jesus tirou a máscara deles e eles acabaram mostrando sua verdadeira natureza. Os irmãos sabiam que na época de Jesus, as pessoas que olhavam para os fariseus diziam assim, nossa, eu quero ser santo como esse homem. Todo mundo dizia isso quando olhava para um fariseu. Porque o fariseu, ele costumava sair um pouco atrasado de casa para a sinagoga e para o templo, mas quando ele chegava no meio da praça que tinha muita gente, eles falavam assim, estou atrasado para chegar no templo e fazer minha oração, vou fazer aqui mesmo. E aí começava a orar em voz alta nas praças, e as pessoas diziam, que homem santo é esse? Não esperou nem chegar no templo para orar. Eu queria ser santo que nem ele. E Jesus falou assim, esses fazem isso para se aparecer e receber o galardão dos homens, mas diante de Deus eles não recebem absolutamente nada, porque sua oração é vazia e o seu coração é hipócrita. Jesus falou. Então Jesus recomenda aos discípulos o quê? Olha o verso 4. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Jesus diz, vocês devem temer a Deus, que tem poder de lançar no inferno depois de matar, versículo 5. Jesus adverte que não neguem a Ele, não me neguem, porque senão vocês também serão negados, versículos 8 e 9. Os irmãos estão entendendo o conselho de Jesus para os seus discípulos? Jesus está dizendo para os seus discípulos assim, viu como são os fariseus? Eles parecem santos, mas agora querem me perseguir. Se eles fossem santos realmente, eles se arrependeriam quando eu estivesse expondo eles. Mas não, eles não se arrependem. A verdade arranca máscaras deles, mas do mesmo modo que eles estão para fazer comigo, vão fazer com vocês também. Jesus está dizendo para os seus discípulos, os fariseus vão perseguir vocês. Mas vocês não podem ter medo dele, como eu também não tenho. Jesus disse isso daqui. Os irmãos sabem que tem muito crente hoje com medo da perseguição, e ela nem começou. Tem muitos crentes, eu vou dizer como que muitos crentes têm medo da perseguição. Pastor, não vou falar do evangelho para ninguém não, porque as pessoas vão rir de mim. E aí ela não fala mesmo. Ela nega Jesus com medo de um escárnio, de uma zombaria. Se você tem medo de ser zombado, você não terá medo de ser perseguido? Vai me dizer que encara a grande tribulação?
Se a gente não consegue encarar uma zoação, vai encarar a grande tribulação? Tem gente que fala assim, olha, a perseguição que os nossos irmãos lá do Oriente Médio sofrem, eu não suportaria. Sim, é uma grande aflição, mas quero dizer para os irmãos, aquilo que eles suportam lá ainda não é a grande tribulação. Você já viu vídeos de muçulmanos decapitando cristãos com faca de serra, cortando assim, para lá e para cá? Não é assim, vai lá e decepa como uma guilhotina, não é isso não. É uma faca de serra cega que eles começam a passar para lá e para cá. Vai estilhaçando o couro e a carne, degolando aos poucos a traqueia do pescoço dos irmãos. Não é aquela coisa igual bota na guilhotina, é só uma, já cai a cabeça para lá, não é isso não. É aos poucos. Aí a gente olha e fala, eu não suportaria isso. E eu digo para vocês, nem é a grande tribulação. E quando a grande tribulação vier, vai vir para o mundo inteiro. E aí? Onde estará o nosso cristianismo? Jesus diz, não tenha medo deles. Eles só matam o corpo, mas não sabem o que fazer da alma. Devíamos temer a Deus, que além de matar o corpo, joga a alma no inferno. Corpo e alma no inferno. Então nós vamos ver agora em último lugar, para encerrar, uma geração que rejeita o evangelho é ambiciosa e ela é anestesiada para o último dia. Versículos 13 até o 59, né? Isso do capítulo 12. Falando de todas essas coisas de cunho espiritual, Jesus é interpelado por um jovem que lhe chama para julgar uma causa de briga de herança com o irmão dele, versículo 13. Olha só, tudo que nós estamos pregando aqui era o que Jesus estava falando lá. No meio da pregação de Jesus, das palavras de Jesus, um jovem levanta a mão, todo mundo achando agora, ele vai fazer uma pergunta para Jesus de cunho espiritual, né? Aí Jesus, pode falar, meu jovem? Ele fala, Senhor, quero que o Senhor resolva uma causa com meu irmão. Ele não quer me dar a parte da herança. Ele quer ficar com a herança toda do meu pai, que morreu e só tem nós dois, ele pegou a herança inteira e não quer dividir comigo. Jesus olhou para ele, é verdade mesmo que você está falando isso? Eu estou falando de coisas celestes, eternas, e você vem me falar de herança? A resposta de Jesus dá para ele, quem me constitui o juiz dessas coisas? Jesus está dizendo, eu não vim para esse mundo para isso não, meu filho. Eu sou o juiz dos juízes. Eu sou constituído pelo Pai para julgar a humanidade toda, os anjos, todo mundo. Eu julgarei todas as criaturas no último dia. E você está querendo que eu julgue uma herança, um negocinho daqui agora, rapaz? Acorda, meu amigo. Vai procurar um advogado para você. Se você viesse me perguntar sobre a herança do céu, eu te responderia. Mas isto daí não. Essas heranças são passageiras. A herança do céu é eterna. E Jesus disse para ele uma parábola, os irmãos conhecem esta parábola daquele homem, né, que tinha um grande celeiro, mas suas colheitas já não cabiam ali. Ele falou, eu quero destruir essas aqui, construir outras maiores. Já falei sobre isso na semana passada. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o pensamento do homem sem Cristo, gente. O homem sem Cristo só pensa em coisas materiais. Você está falando da palavra de Deus aqui, ele está pensando no dinheiro dele. Você está falando de Jesus e ele está olhando para você e perguntando assim, como é que Jesus pode resolver meu problema financeiro? Você está falando de salvação, livramento do inferno, e a pessoa está preocupada com o que Jesus pode fazer, porque ele está dodói. Eu estou dodói. O que Jesus pode fazer que eu estou dodói? Você está falando da condenação eterna, e ele está preocupado porque tem uma briguinha dentro de casa, com um parente, com um amigo. Assim é o homem sem Cristo. Ele não vê para onde ele está caminhando, para a condenação. Ele deveria se preocupar com isso. Ele deveria olhar e dizer para o pregador assim, o que eu faço?
como aqueles disseram para Pedro. Pedro pregou no dia de Pentecostes. Você sabe o que as multidões disseram no final da pregação de Pedro? Eles, que faremos? Que faremos? Estamos apavorados, é isto. Quando se ouve a verdade da palavra de Deus, devia se apavorar e perguntar o que eu tenho que fazer, porque eu estou vendo o inferno de boca aberta me esperando. Naquele sermão de Jonathan Edwards, que chama Pecadores nas mãos do Deus irado, ele pregou aquele sermão e as pessoas que estavam na igreja, diz que se agarravam aos bancos, porque elas olhavam para o chão da igreja e elas viam como se o chão tivesse aberto e o inferno lá embaixo esperando. Elas se agarravam aos bancos e gritavam. Pessoas escutavam os gritos a quarteirões de distância, quando iam ver os crentes ouvindo uma pregação de Jonathan Edwards, que pregou este sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. A essência da pregação era mais ou menos esta. O que você acha que impede você de agora cair neste buraco que está abaixo de você e ir para o inferno? O que você acha? É só um dedo de Deus. Se ele tirar o dedo, você cai. E as pessoas hoje não. Você está pregando, elas estão pensando no dinheiro, está pensando no casamento, está pensando na saúde, está pensando em coisas materiais, assim como este jovem. São pessoas anestesiadas, são pessoas ambiciosas. Esta é uma geração que rejeita o evangelho. Jesus fala manso com este homem, conta para ele uma parábola de que arrecadações terrenas são tolice se você não cuidar da sua alma. Olha o que Jesus disse no capítulo 9 de Lucas. Ele diz assim, verso 23 em diante, ele fala que quem quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele fala assim, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? O mundo inteiro e perder a alma. Aí depois Jesus fala, o que daria o homem em troca de sua alma? O que é isto? Depois que ele estiver no inferno, ele dirá para Deus assim, Senhor, eu dou tudo o que eu tenho para o Senhor tirar minha alma daqui. O que essa pessoa tem lá? O que ele daria depois que ele estiver no inferno para tirar a sua alma de lá? Se aqui, ele ganhando o mundo inteiro, Deus não aceita. Ele fala, Deus, te dou o mundo inteiro para o Senhor salvar minha alma. Aqui, Deus não aceita. Mesmo o homem tendo o mundo inteiro, lógico, ninguém nunca ganhou o mundo inteiro. Quem é que já ganhou o mundo inteiro? Ninguém. Grandes impérios conquistaram uma parte do mundo, mas o mundo inteiro não. O maior conquistador pessoal foi Alexandre o Grande. Mesmo assim, não foi o mundo inteiro. E agora, no inferno, o que o homem tem para dar a Deus para tirar a sua alma de lá? É por isso que Jesus dirige aos discípulos no verso 22 e fala, cuidado contra a ansiedade. Crente não se preocupa com o amanhã. Jesus disse que não podemos cuidar das mínimas coisas, quanto mais das outras. Versículo 26. Os corvos e os lírios são infinitamente menores do que nós diante de Deus. No entanto, Deus os sustenta e os veste. Jesus disse que isso é preocupação dos ímpios, dos pagãos que não conhecem a Deus, versículo 30. Crente busca mesmo é o reino de Deus, versículo 31. Crente busca a justiça de Deus, mas os oponentes não conheciam o reino de Deus. Agora veja a promessa maravilhosa no verso 32. Não tem mais, ó pequenino rebanho. Esta é a palavra de Jesus para mim e para você, amém? Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Né? Primeiro ele diz assim, no 31, buscai o reino. Aí no 32 ele fala, o Pai deu o reino. Isso quer dizer que você não vai buscar? Não, mas você só vai buscar uma coisa que o Pai já lhe deu. Isso mostra o seu interesse pelas coisas que Deus já te deu. E o que foi que Deus te deu? O reino. Agradou ao Pai dar o reino para vocês. Então busque isto. Agora imagina você. O seu Pai te dá uma herança de tudo que Ele tem. E depois você joga isso fora para correr atrás de outras coisas. Coisas pequenas. É isso que muitos crentes fazem com Deus. Deus nos deu a herança do reino e nós ficamos correndo atrás de coisas pequenas aqui. Não podemos trabalhar, não podemos ganhar nossa... Claro que sim, devemos, porque o trabalho glorifica a Deus. Não é isso que eu estou dizendo.
Estou dizendo quando nós rejeitamos o Evangelho, esquecemos do reino de Deus por causa destas coisas. Jesus está dizendo, você não consegue pensar nas coisas que virão. Não é? Olha o que Pedro pergunta lá no verso 41. Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? Jesus diz assim, Pedro, em outras palavras, né? Que Jesus não responde essa pergunta. Jesus conta uma outra parábola. Mas na outra parábola que Jesus conta, Jesus está dizendo assim, Pedro, o mundo está dormente, meu filho. Não adianta eu falar isso para o mundo. Eles vão ficar dormindo até o dia do juízo. Eles vão ser condenados assim. Eu estou falando para vocês. Eu estou falando para aqueles, olha o verso 42 que ele fala, o mordomo fiel e prudente que o Senhor deixa encarregado de cuidar dos demais servos da casa. É para esses que eu estou falando, irmão, irmã, você e eu somos mordomos de Deus, devemos cuidar uns dos outros, espiritual, física, mentalmente, para que quando Jesus voltar, Ele nos encontre cuidando uns dos outros, é isto. Agora, 45, mas o que acontecerá se aquele servo disser assim, meu senhor demora, e começar a espancar os empregados e as empregadas, começar a comer, beber, se embriagar. Não é isso que muitos estão fazendo? Não, Jesus não vai voltar não, vou para o mundo. Vai. Aí o 46. Virá o Senhor daquele servo no dia e na hora que não espera e não irá lhe aplicar um castigo severo, condenando com os infiéis. E aí? Você sabe que dia que Jesus vai voltar? Então, queridos, devemos estar prontos. Jesus não dava conversa mole, politicamente correta para a geração dele, não. Por isso que as pessoas foram lá e armaram uma situação contra ele para crucificá-lo. Agora, para nós encerrarmos aqui, versículo 58. Jesus diz o seguinte, quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares dele no caminho. Jesus está dizendo, sabe o quê? Para a sua geração, livrem-se de mim. Livrem-se de mim. Nessa versão aqui, verso 58, fala diferente. Ela fala assim, quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho. A minha versão diz assim. Jesus está dizendo que ele é o adversário desta geração. Faça um acordo comigo, porque um dia eu vou entregar vocês na mão do juiz. E o juiz vai condenar vocês. E no final, no último versículo, ele diz, digo-lhe que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Ele está dizendo, você vai ficar lá para sempre, porque nunca ninguém pagou e nem vai pagar o último centavo a Deus. Nunca. Se Jesus não pagar por nós, nós iremos pagar por todo sempre no inferno. Lembre-se disso. Se Jesus não pagar por nós, nós iremos pagar para sempre no inferno. E de lá, nunca encontraremos o último centavo. Nunca. Por isso eu te pergunto hoje, Jesus já pagou por você? Como é que eu sei se Jesus pagou por mim? Você sabe quando você é impelido por uma palavra como esta? Porque eu não fico pregando aqui, ai, princesinha de Deus, seus cabelos são lindos, Jesus ama os seus olhinhos de princesa. Eu não fico pregando isso aqui não. Quando eu prego esta palavra, como ela é dura, radical, verdadeira, porque era assim que Jesus falava com seus ouvintes, como nós lemos. Depois você lê em casa Lucas 11, 12 todinho, com calma, você vai ver se Jesus ficava amaciando. Ele amaciava de vez em quando seus discípulos, mas davam nele também, né? Para falar com Pedro, para trás de mim, Satanás. Mas Jesus também diz assim, não temas, pequenino rebanho. Você viu hoje? O Pai agradou dar o reino para vocês. Mas aqueles que rejeitam o Evangelho estão mostrando que não receberam nada do reino de Deus. Então a minha pergunta é, como você vai saber se Jesus já pagou por você? É quando você
movido por uma palavra como esta, não empina seu nariz, não. Ao contrário, você curva sua cabeça em humilhação, em humildade, e reconhece dizendo: Senhor, só o Senhor pode me salvar. Minhas obras boas, tudo que eu faço, nada disso serve. Se você usar isso aqui porque você é bonzinho, então você tem muitos centavos para pagar para Deus. Mas quando você olhar suas mãos e vir suas mãos vazias, Senhor, nada tenho para ti. Aí sim é que Jesus paga por você. É quando você não tem nada na mão. Enquanto você tiver alguma coisa na mão, Deus desafia. Paga então, quero ver. Você não é bom? Você não está fazendo boas obras? Então me paga, quero ver. Quero ver quando é que você vai conseguir terminar de pagar. E o tempo vai chegando, até o dia do juízo. Se até lá você não tiver pago, Jesus falou, enquanto está com ele no caminho, você não pagou, você não entrou no acordo, no dia do juízo, ele te entrega ao juiz. E aí? Jogue fora suas obras. Jogue fora. Não estou dizendo para você deixar de fazer, não é isso não. Mas diante de Deus elas não servem como bilhete de entrada não. Faça as suas obras, porque entre nós elas são boas. Mas diante de Deus não serve de bilhete de entrada. O único bilhete de entrada que serve lá é o sangue de Jesus Cristo para aqueles que nele confiam e entregaram suas vidas para Ele. Somente isto. Amém? Vamos orar.